Olá, entusiastas da ciência livre sem filtros! Bom dia, seres humanos. Hoje, nesse vídeo ainda sobre temáticas LGBT, afinal este é um canal LGBT. A gente não pode nesse tema, né? Fazer o quê? Bom, é o carro-chefe agora dessa nova fase, então esperem muitos assuntos LGBtônicos aí. E esperamos muito que vocês gostem. E deixem aí os likes, os compartilhados, as coisas assim, se inscreve no canal, para mostrar pra gente que vocês estão gostando ou não, né, do que a gente está produzindo. Então todo comentário é bem-vindo. Se for uma crítica, seja construtiva e maneira aí que eu sou uma pessoa sensível, tá? E hoje é um novo dia, de um novo tempo, e por isso a gente vai falar sobre assexualidade. E assim, por favor, não é assexuado não, tá? A gente não é uma bactéria assim, tá? A gente é pessoa, sabe, né? Não nascemos por brotamento, fissão, essas coisas aí não, tá? É diferente. Assim, a gente não vai se dividir assim em dois assim, vai sair uma outra pessoa andando aqui não, tá? Não vai ter, para o bem da humanidade, não vai ter duas Lucy andando por aí. A gente não é o Sheldon Cooper, tá? É isso. Então, a sexualidade é uma romanticidade, é uma sexualidade que existe dentro do espectro LGBTQIA, que é a sexualidade ou a romanticidade. A romanticidade a gente segura e vai falar em outro vídeo, mais especificamente, mas a sexualidade, que está representada na letrinha A do LGBTQIA+, ela significa a constatação de que existe no mundo um espectro de atração sexual. Mas o que é atração sexual? A atração sexual, assim, é normalmente por quem você se atrai sexualmente, assim, por quem você deseja, por quem você está interessado. Então, tipo assim, o exemplo que a gente mais tem, assim, é pessoas heterossexuais que se atraem por alguém do seu gênero oposto. Pessoas gays, assim, que se atraem por basicamente qualquer pessoa que não seja uma mulher, pessoas lésbicas que se atraem por qualquer pessoa que não seja um homem. Então, assim, é basicamente isso. Então, atração sexual é o seu desejo de cometer sexo com alguém. O sexo, uma definição de sexo, tem um vídeo antigo que vai aparecer em algum lugar por aqui. Nessa imensidão dessa tela aqui, ó. Eu me perco nela. Vai aparecer falando ali algumas possíveis definições, porque é uma coisa muito difícil de definir. Então, se você quiser dar uma aprofundadinha, dá uma pausada aqui, vai lá, assiste, volta, ou termina de ver, assiste, faz o que seu coração mandar, tá? Não tá aqui mandando nada. Atração, sexo, quero fazer sexo. O quanto de sexo eu quero fazer com determinados grupos de pessoas. Beleza. Isso é o que a gente chama, quando você tem esse impulso, esse desejo, é o que a gente chama de alossexualidade. Então, se a gente pensa num espectro cinzento de várias cores, sei lá, um espectro. A gente vai de um branco a preto assim, a gente tem um cinza ali no meio, então... Cores, é mais ou menos nessa linha assim. Isso, espectro. Aí, quando a gente fala de espectros, a gente tende a binarizar ele, por incrível que pareça. Então, pensando binariamente, para facilitar, se a gente fosse para o extremo ponto de um lado do espectro, a gente estaria na alossexualidade, que é a pessoa que tem essa atração sexual, esse desejo de cometer atos sexuais com determinados grupos de pessoas, positivo e operante. Beleza. A pessoa quer cometer um sexo assim com alguém assim, ó, com consentimento assim, ó, transar tranquilamente. Então, no fim, isso que é a homossexualidade. E assim, a gente tem um símbolo que é mais ou menos para representar isso, que a gente chama de o triângulo de Aven. O que ele é? A gente tem de um lado do triângulo, onde representa a homossexualidade, e de outro lado do triângulo, que representa a sexualidade. E entre eles está todo esse espectro da sexualidade que a gente tem. E ali, por exemplo, entra uma que é bem conhecida, que é a demissexualidade, que é assim, é uma pessoa que
para conseguir se relacionar assim, sexualmente com alguém, ela precisa ter uma ligação, ter algo muito mais específico. Essa pessoa, por exemplo, não consegue fazer uma ficada, assim, tipo, é impossível para essa pessoa, assim. Então, tipo assim, isso, e assim, já dando lá dentro, não é que essa pessoa é sentimental, sei lá, ela tem responsabilidade, não. Isso é realmente algo da pessoa, assim, é impossível para ela fazer isso aí. Então, tipo... A não ser que seja a pessoa que ela tem interesse, aí ela consegue ficar. Sim, então, tipo assim, é algo bem específico, é muito específico para quem essa pessoa vai ter desejo, assim, então, tipo, ela não vai sair transando a roda, assim, sei lá, se arrepender no dia seguinte, tá? E aí, o que que acontece, né? Então, a alossexualidade é pessoas que têm esse desejo numa quantidade convencional dessa sociedade que a gente vive. E aí a aluna falou de demissexualidade. Demissexualidade é um tipo de assexualidade, mas o que são as coisas contidas dentro da sexualidade? São toda e qualquer pessoa que tem uma variação nesse desejo de fazer sexo, na atração sexual dessa pessoa, e que faz com que ela tenha ou nenhum desejo de fazer sexo com nenhum tipo de grupo de pessoas, ou que tenha circunstâncias, ocasiões, condições que façam criar nela um tipo de desejo de atração sexual. Observação. Por exemplo, uma pessoa gay que não tem atração por pessoas do espectro, pensando num homem gay, né, um homem cis gay, que não tem uma atração por pessoas do espectro feminino, isso não é a sexualidade. Isso é só a sexualidade dele. Ou seja, é porque de fato ele é um homem gay, tá? Então ele vai se interessar por pessoas assim, do espectro masculino, né? Então, ou seja, ele que é homem, tá? Não é porque, não sei o que, não, isso vai ser a sexualidade, não. Isso é a sexualidade dele explícita como ela é. Então, é desse jeito. E assim, uma forma simples da gente explicar, até para entender e tal, porque, tipo, a gente não tem a bandeira sexual e ela tem tons de roxo, tons de preto, cinza, branco. Então, assim, os tons brancos ali que a gente tem é para representar as pessoas ligadas, as pessoas sexuais, assim, as pessoas alossexuais. Aí, por que a gente tem um cinza ali na bandeira? É para essa área cinzenta, esse espectro que a gente tem entre a sexualidade e a homossexualidade. E aí que entra a demissexualidade que a gente comentou, assim. Então, ou seja, é possível que uma pessoa lésbica seja demissexual, uma pessoa bi, uma pessoa pan, uma pessoa gay, uma pessoa hétero, que seja demissexual e tá tudo bem. E aí a gente tem o preto, né? O preto são as pessoas sexuais ali, que vai desde a pessoa sexual até a pessoa sexual estrita, então, tipo, que vai sentir pouca ou nenhuma, nada de vontade sexual assim. Então, e por que a gente tem o diabo roxo, né? O que o roxo tá fazendo aí, né? O roxo é pra representar a comunidade mesmo ali, é uma coisinha bonitinha, e tá ali, né? É a gente, é a nossa comunidade, e é uma boa cor, né? Fala sério, né? Quem não gosta de roxo? Então, como que a gente calcula a assexualidade de uma pessoa? Primeiro, a gente pega a sexualidade dela. Então, por exemplo, você é uma pessoa hétero, você é uma pessoa gay, você é uma pessoa pan. Do espectro daqueles grupos, ou seja, dentro daquilo que atrai ela, aí que a gente vai mensurar o grau de atração que ela tem pelas pessoas que ela gosta, tá? Não é pelas pessoas que ela não gosta. Sim. Então, primeiro você entende... mas espera aí, Lúcia, você está falando que eu posso ser hétero e assexual? Sim. A assexualidade, ela seria uma condição adicional da nossa sexualidade como um todo. E assim, uma forma pra gente usar isso e, tipo, deixar da forma bem mais explicadinha, assim, né, detalhada, é da mesma forma que você parar pra pensar em pessoas trans e tal. Cara, uma mulher trans pode ser hétero, ela pode ser lésbica, pode ser pan, bi, então, tipo assim, a mesma coisa vai com uma pessoa sexual. Então, tipo assim, ela pode ser hétero, lésbica e tal. Então, tipo assim, é muito nessa linha, porque isso é mais sobre a forma como o interno, o desejo sexual dela vai se manifestar. E não é exatamente sobre qual que é o gênero que essa pessoa se relaciona, sabe? E com isso, a gente entende, né,
que são como se fosse assim, vários espectros que se relacionam. Então, o primeiro espectro que a gente está falando é o espectro da sexualidade. Ah, eu me entendo como uma pessoa hétero, eu me entendo como uma pessoa gay, uma pessoa pan. Então, já te situa num espectro. O segundo espectro é o quão você se atrai sexualmente por pessoas que você se atrai. E aí, você pode sim, por exemplo, ser uma pessoa hétero, você ser ali um homem cis hétero super apaixonado em mulheres, querendo mulheres, desejando mulheres, mas ser uma pessoa sexual estrita, ou seja, você não cometeria sexo, praticaria sexo, mesmo com uma mulher, porque isso não te convém, isso não te desperta os desejos, não te desperta os prazeres, não te gera os impulsos, não te gera algo que te proporcione o que gera na outra parte da sociedade alossexual ou demissexual, por exemplo. E aí que entra a ideia da romanticidade, né? Tipo assim, a pessoa pode ser sexual estrita, não querer sexo de nenhuma forma e tal, mas isso não impede ela ter um relacionamento com alguém, né? Porque assim, relacionamento não é só sexo, tá? Assim, tem outras coisas além disso que só o sexo. Então, é nisso que entra as questões de orientação romântica, assim, e tal. Então, é nisso que se encaixa essa pessoa, sabe? E aí, talvez para ficar mais simples ainda de entender, a gente convida vocês para assistir o nosso vídeo mais recente sobre atração dividida, que ajuda a mostrar que a nossa identidade de gênero, a nossa identidade sexual, elas são bloquinhos que a gente vai construindo dessas diferentes bandeirinhas. Sim. Aí. Porque, tipo assim, cara, no fim, não... Tipo assim, é bem difícil você ser só de uma bandeirinha específica ali e tal. Então, tipo assim, você às vezes tem relação com alguma outra ali. Então, é nisso. É a gente parar pra pensar a diversidade que a gente tem na nossa sexualidade, na nossa romanticidade. E por aí vai, até mesmo a nossa forma de expressar, que vai da nossa linguagem, da forma como a gente se veste. Então, tipo assim, é algo que se entrelaça muito, assim, com a nossa identidade no fim do dia. E, assim, vamos até dar piadinha manjada com as sexuais, né, que é bolo, né? Que, assim, no fim de tudo, assim, é melhor comer um pedacinho de bolo do que fazer sexo, né? Para algumas pessoas, literalmente, isso é verdade. Sim, então, tipo assim, tipo, gente, é aquilo. Tem pessoas que sexo é a coisa mais incrível do mundo, e tem pessoas que, sinceramente, não querem, não estão interessadas. Assim, no fim, é muito uma questão só de respeito e consentimento. Isso, inclusive, determina a forma do relacionamento. Tem gente que é alossexual ou até mesmo algum tipo de demissexualidade que o sexo é importante para a manutenção de um relacionamento. Enquanto que outras pessoas da demissexualidade ou até a sexualidade estrita, o sexo não é um componente importante do relacionamento. E aí a pergunta que não quer calar. Por que a sexual LGBT? Isso de desejo nem gera preconceito. Ninguém está sofrendo, né, por causa disso. Não tinha que estar lá no LGBT. Já vamos entrar aqui, ó. Por que a gente faz? Então, além das nossas sexualidades, das identidades que a gente sabe do histórico de perseguição que se teve, do que mulheres lésbicas sofreram, homens gays sofreram, que as pessoas trans sofreram, assim, rodo, que a gente vê sofrendo, tá? Por que a sexual está, assim, na comunidade? Tá na sigla, então. Então, também foram pessoas perseguidas. A gente possui documentos históricos, fotos, tudo, relatos e tal, de que pessoas sexuais passaram por terapias de conversão, passaram por torturas, passaram por eletrochoque, passaram até mesmo por lobotomia. Então, tipo assim, essas pessoas também foram perseguidas e ainda são, assim, porque, sinceramente, é um tabu gigantesco e, assim, a gente tem a risadinha de fundo, né, para complementar. Não é um assunto engraçado, no caso. Mas é aquilo, né? Benefício da gente gravar assim ainda no estilo amador. Comenta aí, risadinha inoportuna, risadinha no momento errado, pra saber se você está vendo até agora. Mas voltando ao assunto, assim, é isso. São pessoas que foram perseguidas assim, então, tipo assim, é por isso que elas vão estar na comunidade. Então é por isso que elas possuem uma bandeira, por isso que elas possuem um mês do orgulho sexual. Então, tipo assim, gente, é nisso que é importante a gente sempre falar e tal, de dar uma estudada, dar uma lida, e assim,
material não falta, o Google tá aí, então, tipo assim, é muito de pesquisar antes de afirmar, antes de saber, porque, vamos falar sério, ninguém gostaria de de ouvir uma coisa errada sobre sua sexualidade. Eu duvido muito que um homem gay vai adorar alguém falar uma grandíssima de uma besteira sobre sua sexualidade. Então, tipo, que uma mina lésbica vai adorar ouvir uma porcaria sobre sua sexualidade, sabe? Então, tipo, que uma pessoa trans vai adorar receber uma transfobia gratuita. Então, tipo assim, é muito de realmente pesquisar e tal. Tipo, não custa nada. 5 minutinhos assim você resolve essa dúvida. Então, assim, momento educação. Então, assim, em termos de perseguição, a comunidade sexual é perseguida, ela sofre patologização até hoje e paga um preço muito caro por causa disso. Sim, inclusive, Ixi, me baguncei. Ai, eu tenho que vir pra cá. Meu Deus, aquele bug assim de você olhar pra câmera e não, é algo espelhado e não, para onde eu olho? Olha pra lá. Então tem essa patologização e a comunidade sofre até hoje da cabelo. Desculpa. O cabelo aí, ó, contra as sexuais, hein? Eu tô sofrendo a sexofobia. Enfim, as sexuais sofrem até hoje. Só que, gente, estar na comunidade LGBT não é critério para estar lá que você sofra algum tipo de perseguição. Não sei quem inventou isso. É uma comunidade de pessoas que destoam dos padrões normativos. Então, basta você não ser um cis, hétero, alossexual, não intersexo e assim por diante, que você não está na comunidade LGBT. Destoou de uma desses tópicos, você já é uma pessoa da comunidade LGBT. Você tá bem nessa linha, então, tipo assim, não tem pra que a gente pegar e ficar brigando por isso, gente. É isso, sabe? No fim do dia, pra gente ser uma comunidade, unidas e tal, porque, sinceramente, se for pra gente ficar brigando e se separar, gente, a gente vai perder as lutas que a gente conseguiu, os direitos que a gente conseguiu. E que, sinceramente, a gente sabe que a gente tem que estar continuando lutando nesse momento. É cansativo, é desgastante, mas assim, gente, basta ver o nosso feed de notícias assim, a gente entrar no Twitter, no Instagram, assim, ver um jornalzinho que... a coisa ainda não tava boa pra gente não, tá? Lutemos, mantenhamos-nos unidos. LGBT dos mundos univos. Porque a gente só tem a perder o armário. E ninguém gosta do armário quando se está lá dentro. Então vamos todo mundo aí. Lugar escuro. Conscientização, a sua identidade, pôr isso para fora, ser feliz e ajudar os outros a serem felizes também. Vamos à luta, colegas. Mais alguma coisa? Bora aproveitar um pedacinho de bolo assim também, porque a vida não é só sofrimento, é alegria também. É isso. Então, um grande beijo. Tchau, tchau.